Oi, Pastor Arilton, que alegria participar do seu canal do YouTube, no estudo dessa lição maravilhosa. Em 98, eu escrevi uma música chamada Escolhi Louvar Teu Nome. E por uma experiência que eu mesmo estava passando, uma dificuldade de saúde. Salve, salve, meus queridos, vocês que estão aí conectados pelo canal do nosso querido Pastor Arilton. E numa sala ali me preparando para cantar, chega uma moça. E quando ela me abraça... Ela disse assim: agora tem uma música nova do Arautos do Rei, que faz parte do novo repertório do Arautos 360 Graus. E aí ela mostrou aquele clipe do Jeep amarelo, né? E me deparei com a música outra vez. E essa música tocou muito no meu coração. Olá pessoal, tudo bem? Que alegria poder cumprimentar você em mais uma semana para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. É sempre muito bom estarmos juntos para esse momento especial de estudo da Bíblia. Estamos aqui estudando a respeito, provados pelo fogo. Esse é o tema da lição desse terceiro trimestre e nós estamos aí, nos aproximando quase no final do ano. E não esqueça de você fazer a sua assinatura da lição da Escola Sabatina, tá bem? Para essa assinatura, basta acessar o nosso site cpb.com.br. cpb.com.br e fazer a sua assinatura. Chegamos agora à nossa 9ª semana, uma vida de louvor. E para começar essa semana eu trouxe para você uma surpresa muito especial. Já que estamos falando de louvor, eu convidei alguns amigos que são especialistas no canto, nossos queridos levitas, que louvam a Deus com muito carinho, com muita competência, e eles vão dar uma palavrinha para todos nós aqui no vídeo dessa semana. A lição falou a respeito da importância do louvor e como que o louvor pode mudar vidas. Eu pedi a alguns amigos que cantam, que louvam a Deus, que usam esse talento, esse dom para louvar a Deus, que mandasse para nós uma história de como a música que eles cantam impressionou ou impactou a vida de alguém. E você vai acompanhar comigo aí alguns belos testemunhos, tá bem? Daqui a pouquinho eu já vou mostrar para você o primeiro, tá bom? Mas antes de começarmos o estudo da lição, nós vamos então orar, pedindo a bênção do Senhor para o estudo que nós teremos agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bem? Se você não é inscrito ainda, por gentileza se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. E se você gostar do conteúdo da lição, manda também para outros amigos, tá ok? Vamos orar então, pedindo a bênção do nosso Deus para o estudo que vamos ter agora? Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, por teu cuidado e proteção e pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Que o teu bom e santo Espírito esteja conosco e que nós compreendamos a tua voz a nos falar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu já quero começar então chamando o nosso primeiro amigo, ouvindo agora um primeiro testemunho a respeito do louvor, viu? Uma vida de louvor. E nós vamos começar então agora ouvindo um lindo testemunho de uma pessoa que você conhece, que você gosta. E olha que história bonita ela trouxe para nós hoje, falando sobre a importância do louvor e como isso muda a vida das pessoas. A minha vida tem sido escrever canções, poemas, música. E essas músicas alcançam lugares que a gente nem imagina, né? Em 98, eu escrevi uma música chamada Escolhi Louvar Teu Nome. E por uma experiência que eu mesmo estava passando, uma dificuldade de saúde. E eu queria dizer com aquela música que a gente não precisa cantar e louvar só quando tudo está bem. Quando alguma tragédia vem sobre a nossa vida, a gente tem motivos e deve louvar. E olha só que interessante, agora na semana passada, uma pessoa me mandou um recado dizendo que ouviu essa música e em um momento terrível da vida precisava de um consolo, de um conforto, e ouviu essa música, Escolhi Louvar Teu Nome, e a pessoa tomou essa mesma decisão. Não, eu vou ser grato a Deus por tudo que eu estou passando, inclusive esse momento difícil. Então, é tão bom saber que a música abençoa as pessoas, né? Ela é um bálsamo, ela traz Jesus para mais perto da gente e a gente sabe e sente que não está só. Então eu desejo para você excelentes coisas e que o louvor tenha poder na sua vida. Muito obrigado, Maestro Jader, por sua participação na lição dessa semana e por esse lindo testemunho. Que
Que Deus abençoe grandemente o seu ministério, viu? Como estamos estudando essa semana a respeito de louvor, o texto de Paulo em Filipenses 4 nos desafia a louvarmos em todos os momentos. Agora, há situações em que parece ser fácil louvar, mas há outras situações que louvar não é tão fácil. É por isso que vamos, nessa semana, descobrirmos quando é fácil louvar. É fácil quando tudo está bem e quando as coisas vão mal. Como podemos louvar a Deus no momento em que as coisas não caminham bem? Um outro ponto. O louvor é capaz de transformar até as circunstâncias mais sombrias. E eu vou partilhar mais testemunhos com você de amigos cantores que colocaram aí o louvor como sendo uma ferramenta nas mãos do Senhor para mudar situações complicadas, difíceis e encher o coração de esperança. Vamos ver também que talvez o louvor não mude os fatos, mas no sentido de mudar o nosso coração. Ele talvez não mude o rumo da história, mas mude o nosso coração e as pessoas que estão à nossa volta. Esse é um outro ponto que a lição vai tocar. E finalmente, o que é louvor e como ele pode ser uma arma espiritual em circunstâncias adversas e difíceis. E para introduzir, eu queria lembrar você de uma das histórias mais impressionantes que eu já conheci. É a respeito de Policarpo, o bispo de Esmirna. John Foxe coloca em sua obra, O Livro dos Mártires, a história de Policarpo. Ele nasceu no ano 69, lá na cidade de Esmirna, numa família cristã. Ao longo de sua vida, por décadas, ele sempre foi um cristão seguindo as orientações da Bíblia. Segundo alguns ensinam, ele foi discípulo do próprio apóstolo João, o discípulo amado. E ele ali foi ordenado por João como bispo de Esmirna. Quem conta isso é Jerônimo, uma outra fonte histórica que nós temos. Policarpo, ele se guiava pelos princípios da palavra de Deus, até que começou a sofrer as perseguições que eram praticadas pelo Império Romano. O texto nos conta um texto chamado O Martírio de Policarpo, que é um texto anônimo, mas ele fala um pouquinho da morte de Policarpo no ano 155 e de como foram os detalhes da sua execução. Interessante que a princípio ele estava fugindo do império, depois ele foi encontrado, foi levado preso e no momento em que ele foi encontrado pelos soldados, ele pediu tempo para orar. Ele orou durante 1 hora, ele serviu refeição para os seus algozes e depois então ele foi levado para o estádio onde ele deveria ser morto. Interessante que ele foi levado ao estádio amarrado como um animal numa estaca para ser queimado e o relato diz que o seu semblante parecia um cordeiro pronto para o sacrifício. E ele levantou seus olhos aos céus e fez uma última oração. Policarpo orou assim: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai do teu Filho amado e bendito Jesus Cristo, Deus dos anjos, dos poderes da criação e de toda a geração de justos. Eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e hora, de tomar parte entre os mártires e do cálice de teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito. Com eles, possa eu ser admitido à tua presença, como sacrifício agradável, preparado de antemão. Por isso e por todas as outras coisas, eu te louvo, bendigo e glorifico pelo eterno e celestial sacerdote Jesus Cristo. Você consegue imaginar alguém fazendo uma oração ou cantando uma música na hora da sua morte? Pois é isso que a história conta que aconteceu com Policarpo, bispo de Esmirna. E no momento em que o carrasco atou fogo e ali o fogo se espalhou, ele entregou sua vida a Deus como um sacrifício, louvando ao Senhor enquanto teve fôlego. Essa história nos traz à memória
a ideia de como Deus pode atuar no coração de alguém, pode transformar a vida de alguém, pode transformar a sua disposição, por pior que sejam as circunstâncias. Como nós podemos entender o louvor nesse contexto? O primeiro ponto que a lição trouxe para nós tem a ver com o fundamento para o louvor. Paulo nos ajuda a entender os benefícios espirituais do louvor. E na sua carta aos Filipenses ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele continua: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo entende que o fundamento do louvor está em quem Deus é. Em outras palavras, louvar é um ato de fé, não com base naquilo que nós somos ou praticamos, mas com base naquilo que Deus é. Assim como a fé não se fundamenta nas circunstâncias, na verdade ela se fundamenta sobre Deus e sobre as promessas que Ele nos faz, o louvor da mesma maneira deve se basear não no que nós sentimos, não nas circunstâncias que estamos vivendo, mas deve se basear em quem Deus é e na sua promessa. Esse é o verdadeiro fundamento do louvor. E antes de passar ao próximo tópico da lição, na parte de segunda, eu quero trazer para você mais uma surpresa de uma pessoa muito querida que usa sua voz para honrar a Deus. Assista comigo aí. Oi, pastor Arilton, que alegria participar do seu canal do YouTube, no estudo dessa lição maravilhosa de uma vida de louvor. E falando nisso, eu selecionei, desses vários anos de ministério, uma história que chegou para mim recentemente. É linda, porque realmente retrata isso que nós estamos estudando essa semana, né? A Maria Fernanda, ela é de Rio Branco, no Acre, e ela teve uma gravidez onde na 31ª semana ela teve um descolamento prematuro de placenta e ela precisou fazer uma cirurgia de emergência, um parto prematuro, e a filhinha dela, Isabela, foi dada como óbito fetal. E aí, quando aquela equipe médica colocou a bebezinha do lado da cama ali da Maria Fernanda, numa mesinha para fazer os procedimentos finais e tal ali, ela só lembra de ter clamado a Deus, falou assim: meu Deus, tu és maravilhoso, faz a tua obra na minha vida. Clamou a Deus ali em oração, faz um milagre na vida da minha filha. E ali, o que ela percebeu é que Deus naquele momento atendeu a oração dela e soprou de novo o fôlego de vida na sua bebezinha. E claro, ela teve que ficar internada, né? A Isabela teve que ficar internada por 40 dias na UTI neonatal, ficou entubada, enfim. Mas ela lembra que naqueles dias, enquanto a mãe dela ia visitar no hospital, ou ela mesma, ela cantava muito a música Teus Milagres. E essa música fez com que elas tivessem essa certeza, né, do cuidado de Deus, e louvavam ali, lógico, naquele momento com o coração apertado devido às circunstâncias que elas estavam passando, né? Mas depois, hoje, no caso, a Isabela já tem 8 anos, glórias a Deus por isso. E aí, essa mocinha, essa menininha, ela canta a canção Teus Milagres, a mãe canta, a vovó canta, a família é envolvida com essa canção. E com certeza, em vários momentos, elas me contaram que já se emocionaram ouvindo a canção, que foi que deu forças para elas seguirem, né, confiando nesse Deus dos milagres. Então, o louvor, ele pode ser entoado dos nossos lábios, ele não é só no pensamento, não, ele tem que ser colocado para fora. Então, que você que está aí ouvindo essa lição, participando desse momento especial, também coloque para fora, tanto nos momentos alegres da sua vida,
quanto nos momentos mais difíceis. Tenha um estilo de vida de louvor ao Senhor. Faz toda a diferença na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Deus. Que Deus lhe abençoe e louve ao Senhor. Muito obrigado, Melissa Barcelos, por esse lindo testemunho que você compartilhou com a gente. Que Deus continue abençoando o seu ministério e que você continue sendo sempre esse instrumento maravilhoso nas mãos do Senhor, tá bem? A parte de segunda-feira fala para nós sobre derrubando as muralhas pela oração. E quando falamos em derrubar muralhas, é lógico que salta aos nossos olhos, que logo vem à nossa mente a experiência do povo de Deus ao chegar na terra prometida e ter diante de si a cidade de Jericó. E você deve saber que Jericó era a cidade mais fortificada que havia na Palestina. O maior desafio era enfrentar a cidade de Jericó. Suas altas muralhas eram imponentes, falavam da capacidade que ela tinha para resistir, mas nada disso intimidou o povo de Deus. Por quê? Porque Deus havia orientado o seu povo. E esta orientação apareceu aqui no capítulo 6 de Josué, onde Deus diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vá, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a de uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Você percebe a estratégia que Deus usou para atacar a cidade de Jericó? O povo não deveria pegar em armas. O povo não deveria confiar na sua espada nem na sua força. O povo deveria confiar exclusivamente naquilo que Deus podia fazer. É por isso que em Hebreus 11:30 nos é dito que pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. O poder não está em nossa força. A vitória não está em nossa estratégia. Tudo o que precisamos vem de fora, vem de Deus. Imagine você agora, quando aqueles instrumentos foram tocados e o povo gritou com grande grita, as muralhas de Jericó vieram ao chão. Há uma preciosa lição para todos nós aqui. A força não reside em nós, mas reside em confiarmos no Senhor e naquilo que Ele nos ordena fazer. O poder da vitória está em atender às orientações divinas e saber que Deus é capaz de nos dar vitória em meio a qualquer dificuldade. E por falar em vitória em meio às dificuldades, nós separamos mais um lindo testemunho desses queridos levitas, desses queridos amigos e amigas que louvam a Deus e estão participando comigo da lição dessa semana. Ouça com atenção. Olá, sou Cíntia Nascimento. Tô aqui para contar uma história para você. É de uma moça que veio até mim. Eu estava numa cidade, numa programação, era um auditório, um teatro, e numa sala ali me preparando para cantar, chega uma moça e quando ela me abraça, começa a chorar. E aos prantos ali ela começa a contar por que ela foi até ali. E ela precisava estar ali e me abraçar e contar. Foi que na semana ela estava passando por estava muito turbulenta. A vida dela estava um caos, me contando. Pensamento suicida ela estava tendo. E ela ligou o som e começou a ver rádios. E o que estava passando nas rádios? E aí ela sintonizou na Rádio Novo Tempo de Nova Odessa. Estava tocando a minha música, Eu Só Preciso Crer. E ela disse que começou a escutar a música. Quando acabou a música, saiu aquele pensamento suicida. E aí, ela ficou naquela expectativa. Eu preciso um dia falar com ela. Eu quero conhecer a Cíntia pessoalmente. E ela disse que continuou escutando a rádio.
E aí, mais tarde, a rádio anunciou que eu estaria participando nessa programação. E ela foi. E foi aí que ela me contou. E naquele momento, o pessoal já me chamou para cantar. Eu falei, gente, eu vou mudar a música. Coloca aí a faixa Eu Só Preciso Crer. E eu cantava olhando para ela. Quando acabou toda a programação, teve batismo, ela falou para mim, agora eu tô decidida a me batizar, a fazer estudo bíblico e a seguir. Eu só preciso crer, confiar e fiar. Que Deus te abençoe. É só confiar nele. Muito obrigado, Cíntia, por esse lindo testemunho. Pois bem, vamos agora então para a terça-feira, vida de louvor. O louvor precisa ser praticado até que ele passe a ser uma atmosfera na qual vivemos. Você se lembra de alguém que sempre tem em seus lábios uma música de louvor? Percebeu que às vezes existem pessoas que vivem sempre com um cântico no coração? Seus lábios estão constantemente louvando a Deus? Eu queria que você colocasse aqui nos comentários da lição dessa semana o nome de uma pessoa que você conhece que é assim. Alguém que você conhece e toda vez que você se encontra com essa pessoa, ela está sempre cantarolando um hino. Coloca aqui nos comentários se você conhece alguém assim, tá bem? E aqui a lição trouxe para nós o Salmo 145 e perguntou assim, quais foram os motivos que Davi encontrou para louvar a Deus? Eu li o Salmo 145 e eu achei aqui pelo menos 14 motivos. Pode ser que você tenha achado mais que eu ou menos que eu, mas eu achei 14 motivos pelos quais Deus deve ser louvado. Primeiro, sua grandeza é insondável, suas obras e feitos são poderosos, ele é glorioso em esplendor e nas obras que realiza, ele tem poder, ele divulga a memória, ele celebra com júbilo, ele é bondoso e benigno, ele é bom para todos, ele é fiel, ele é santo, ele sustenta os que vacilam e aprumam os prostrados, ele atende a todo aquele que o busca, dando alimento e cuidando, ele satisfaz com benevolência as suas criaturas e ele é benigno em todas as suas obras. Eu encontrei aqui pelo menos 14 motivos pelos quais Deus deve ser louvado. E o salmista Davi, ao escrever o Salmo 45, nós entendemos que Davi tinha uma vida de louvor e tinha motivos de sobra para louvar e agradecer a Deus. A sua vida é uma vida de louvor? Eu queria que você acompanhasse agora mais um testemunho e você vai perceber como que Deus usa a música para abençoar outros quando a nossa vida é uma vida de louvor. Acompanhe aí. Olá, Pastor Arilton, que alegria participar aqui desse conteúdo com você. Bom, sem dúvida, uma das canções que mais marcaram o meu ministério é a música Tenho Paz. Eu lembro quando a gente lançou essa canção, houve muita repercussão nas redes sociais e uma das interações que chegou até a gente chamou a atenção, porque era de uma moça dizendo que estava vivendo a pior semana da vida. E ela não entrou em detalhes e a gente ficou ali na Novo Tempo, no escritório, pensando, mas o que de tão grave deve ter acontecido para ela falar isso? E ela continuou dizendo que estava assistindo a TV Novo Tempo, o programa Caixa de Música, quando a Glauce, que na época era apresentadora, ela disse assim, agora tem uma música nova do Arautos do Rei, que faz parte do novo repertório do Arautos 360 Graus. E aí ela mostrou aquele clipe do Jeep amarelo, né? E a moça se surpreendeu com a mensagem da música. E a Glauce, no retorno do clipe, disse assim, vai estar no YouTube, você pode assistir quantas vezes quiser. Concluindo a mensagem para nós, a moça, ela escreveu mais ou menos assim, eu quero dizer que já faz mais de 1 hora que eu não paro de ouvir essa música. Eu não sei se alguém aqui já fez isso, né? Não paro de ouvir essa música. A minha semana ainda não acabou, meus problemas ainda estão por aqui, mas parece que algo começou a mudar aqui dentro, né? Então, música tem essa capacidade de nos fazer lembrar de coisas importantes, principalmente da parte de Deus. Porque a nossa vida é essa alternância de bons e maus momentos. E quando a gente está na bad, né, quando a gente está nesses maus momentos,
a gente se sente sozinho, a gente se sente sem perspectiva, sem aconchego, sem acolhimento. E é nessa hora que a gente tem que lembrar que o sol da justiça, mesmo que encoberto por essas nuvens, continua a brilhar. E cedo ou tarde, ele vai incidir os seus raios, né, sobre a nossa vida, iluminando o caminho, mostrando a direção, nos trazendo segurança. E é essa sensação, essa certeza que deve nos trazer paz, né? Então, essa música tem abençoado muita gente e essa é uma das histórias que essa canção carrega. Companheiro, né, de grandes projetos, do Bíblia Fácil também, foi meu produtor no Bíblia Fácil. Obrigado por ter partilhado com a gente esse lindo testemunho, viu? Chegamos então à parte de quarta-feira, testemunho que convence. E aqui nós temos um dueto. Os cantores Paulo e Silas. Aonde eles estavam? Não numa igreja, não numa sinagoga, não em casa, não. Eles estavam na prisão. As circunstâncias eram adversas. O livro de Atos, capítulo 16, diz assim: levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos, ou no tronco. Você consegue imaginar Paulo e Silas no interior de uma escura e fria prisão, tendo seus corpos todos dilacerados por uma surra e agora os pés presos em um tronco? Você já passou por circunstâncias tão adversas na vida assim? Eu não. Eu nunca imaginei uma cena como esta, mas esses dois servos de Deus, lá naquela escura e fria prisão, fizeram de toda essa situação um momento de louvor e gratidão a Deus. E eles começaram a adorar. Diz aí Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Que música Paulo e Silas cantavam? Um dia nós saberemos. Quando chegarmos na eternidade, vamos perguntar a esses dois amigos qual foi a música que eles cantaram em circunstâncias tão adversas. Eles fizeram da vida deles uma vida de louvor. E o testemunho deles foi um testemunho que convenceu. Interessante que nessas circunstâncias adversas, enquanto eles cantavam, como resultado de uma vida de testemunho e louvor, 3 coisas aconteceram. 3 coisas. Primeiro resultado, Atos 16, 26, diz assim: de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Primeiro resultado do louvor, mesmo no crisol, nós seremos beneficiados de alguma maneira. O que aconteceu com Paulo e Silas? As cadeias se abriram. Um anjo de Deus veio e libertou não apenas eles, mas todos os prisioneiros que ali estavam. Primeira lição do louvor, mesmo no crisol, nós seremos beneficiados por esse louvor. A nossa história pode ser mudada e nós podemos encontrar a verdadeira libertação. Mas há uma segunda bênção desse louvor. Os versos 29 e 30 de Atos 16 dizem que o carcereiro pediu uma luz, entrou trêmulo e precipitado, prostrou-se diante de Paulo e Silas, os trouxe para fora e perguntou assim: senhores, que devo fazer para ser salvo? A música de Paulo e Silas trouxe salvação para aqueles que estavam ao seu redor. Não apenas o carcereiro foi batizado, diz o versículo 33 que naquela mesma hora ele foi batizado e todos os seus. Ou seja, houve salvação para a família do carcereiro, porque todos foram alcançados naquela noite pelo Evangelho. E terceiro,
não apenas Paulo e Silas estavam livres da prisão, mas aqueles que com eles estavam. Ou seja, quando nós louvamos, não apenas nós somos beneficiados, mas aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós louvamos, vidas são transformadas. E eu queria trazer mais um convidado especial para essa lição dessa semana, para falar para você sobre como que a música impactou a vida de mais alguém. Assista comigo. Salve, salve, meus queridos, vocês que estão aí conectados pelo canal do nosso querido pastor Arilton. Aqui quem fala é o Nácio Portugal. E eu estou com a incumbência de compartilhar com vocês um testemunho que fale sobre a importância do louvor. A minha vida é cheia, de testemunhos sobre isso, mas eu escolhi um testemunho que vem de uma outra circunstância, de uma outra pessoa que me procurou em determinada ocasião para me contar isso. Uma senhora com 3 filhos, abandonada pelo marido, desempregada, com dificuldade para conseguir trabalho e cansada de recorrer à ajuda de vizinhos e de estranhos. Num ato de desespero, ela acreditou que a melhor saída para aquele momento extremo seria a morte. Então, planejou em sua mente tirar a sua vida, tirar a vida dos seus filhos, de um modo que isso fosse feito de uma vez só. Então, um certo dia, ela foi a um local aqui em Salvador, numa pista muito movimentada, e ali com os filhos, sem entender exatamente o que a mãe estava pretendendo fazer, ela se colocou para aguardar um caminhão, um carro grande, um ônibus, algum carro pesado, onde ela pudesse se lançar agarrada aos filhos e assim, quem sabe, dar um ponto final em toda aquela angústia. No momento em que ela se preparava, muito angustiada, muito nervosa, aflita, próximo àquele local em que ela se encontrava havia uma sequência de barraquinhas que vendem frutas. E numa dessas barracas alguém havia sintonizado na Rádio Novo Tempo e naquele momento exato começou a tocar a canção Quem é este homem afinal? E o Espírito Santo invadiu a mente e o coração daquela mulher com as letras daquela canção que a dissuadiram da intenção de tirar a vida. E ela recorreu então àquele senhor da barraca perguntando que música era aquela, de onde vinha, enfim. Para encurtar a conversa, eu conheci essa senhora em uma de nossas igrejas aqui do subúrbio de Salvador, anos depois desse episódio. Agora, cristã, batizada na igreja adventista, servindo ao Senhor, ela e sua família. Louvor é poder. Diz o poeta que quem louva, ora 2 vezes. Louvor nos eleva à presença do Senhor, nos aproxima do trono de sua graça, de sua glória. Muito obrigado, Nadson Portugal, por seu lindo testemunho. Certamente essas histórias impactam a nossa vida e nos fazem entender melhor a respeito do louvor e do poder que ele tem para transformar vidas. É incrível pensar como que a música, o louvor, pode transformar o destino eterno das pessoas que estão ao nosso redor. E assim como no exemplo de Paulo e Silas que louvaram e vidas ao redor foram transformadas, não apenas a nossa vida pode ser reescrita, mas a vida daqueles que estão ao nosso redor. É por isso, meus queridos amigos e amigas, temos sempre um louvor em nossos lábios. Louvemos a Deus, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4, verso 4, louvemos a Ele em todo o tempo. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Então o convite é para que eu e você tenhamos uma vida de alegria. Eu queria concluir com o texto de A Ciência do Bom Viver, página 253, onde Ellen G. White diz assim: busquemos, pois, o coração e os lábios entoar o louvor de Deus por seu incomparável amor. Eduquemos o coração a ser esperançoso e a permanecer na luz que irradia da cruz do Calvário. Nunca devemos nos esquecer de que somos filhos do Rei Celestial,
filhos e filhas do exército do Senhor dos Exércitos, é nosso privilégio manter um calmo repouso em Deus. É isso mesmo. É privilégio nosso manter um calmo repouso em Deus. E para concluirmos a lição dessa semana, eu queria trazer ainda mais um testemunho do poder que o louvor tem para mudar vidas. Olha aí. Oi amigos, eu sou Oséias Reis. Estou aqui para contar uma experiência rápida sobre louvor e adoração. A música, para fazer efeito na vida de alguém, tem que fazer primeiro efeito na minha vida, porque eu canto algo que eu vivo e que eu sinto. Quando eu estava separando o repertório, eu estava cantando algumas músicas em campanhas de evangelismo e me deparei com a música Outra Vez. E essa música tocou muito no meu coração. Cantei naquela noite, muitas pessoas foram impactadas por Jesus através desse louvor. E aí resolvi gravar essa música em 2012. E daí para cá, não somente 1, 2 ou 3, mas muitas pessoas se sentiram tocadas pelo Espírito de Deus através dessa canção. Cada vez quando alguém ouve essa música, outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Essa música fala para nós que estamos na igreja e para aqueles que saíram um dia, deixaram a casa de Deus. Mas para todos nós que somos filhos de Deus, todos os dias é hora de voltar. Todo dia temos que falar, Senhor, estou aqui de novo, outra vez, aos teus pés. Que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, amigo Oséias, por esse lindo testemunho. Sem dúvida, contribuiu grandemente para entendermos mais a respeito do louvor. Pois bem, finalizamos então mais uma lição e a minha gratidão a todos os amigos que participaram, trazendo lindas histórias e a respeito do louvor. Como vimos na lição, devemos ter uma vida de louvor e o testemunho dado através do louvor, ele tem o poder de convencer, de transformar e de abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Muito obrigado também a você que esteve nos acompanhando ao longo da lição dessa semana. Eu queria orar, pedindo a bênção de Deus também sobre a sua vida. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esses momentos agradáveis que passamos estudando a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito cuide de todos nós e que Ele nos ajude a sempre termos em nossa boca um hino de louvor ao Senhor, ao Deus Criador e Redentor. E é em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Muito obrigado, amigos. Semana que vem voltaremos para outro tema da lição da Escola Sabatina. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e a gente se encontra na semana que vem para mais um estudo. Um abraço carinhoso, que Deus te abençoe.